todos, né? Quem está online, né? Que vai assistir depois. Vamos iniciar então, né? Essa noite é uma noite especial, que a gente está completando 11 anos, né? Do GESP. E não foi nada combinado, porque a gente faz estudo toda terça, né? O tema hoje faz parte do livro mesmo, né? Que a gente vai falar sobre o tema sobre a mágoa. E para mim, uma honra, né? Estar falando no dia, principalmente do dia do aniversário, né? Que é um dia bem especial. E vamos então orar, pedir as inspirações, né? A Deus, a Jesus, aos amigos espirituais nessa noite. Deus, querido Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe querida, amigos espirituais aqui presentes, pedimos nessa noite as bênçãos, as inspirações, e que a presença de Jesus esteja em nossas palavras, nas nossas mentes, nos nossos sentimentos, que possamos refletir a cada mensagem que vamos ler dos livros dos nossos amados irmãos espirituais, do Evangelho de Jesus, dos termos, cada sentido de cada palavra, e que possamos sair daqui mais despertos, mais abertos, né, a liberar esse sentimento que se chama mágoa. Fica conosco, Jesus, que assim seja. E dando continuidade, né, o livro de hoje, que está intitulado As Dores da Alma, né, dando continuidade a esse livro, que é ditado pelo Espírito Hamed e psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. E no tema de hoje, mágoa, né, na verdade, Léo deu início na semana passada, a gente está dando continuidade à outra parte, e vamos iniciar da seguinte forma. Ao afirmarmos, nunca ninguém conseguirá me magoar, não queremos dizer que não damos o devido valor aos nossos sentimentos, que não nos importamos com o mundo e que não valorizamos as criaturas com quem convivemos. Querer não sentir dor pode dessensibilizar as comportas de nossos mais significativos sentimentos, inclusive atingindo de forma generalizada a nossa capacidade de amar. Muitas vezes queremos representar que possuímos uma segurança absoluta, quando na realidade todos nós somos vulneráveis de alguma forma. Nosso estilo de vida, em muitas ocasiões, é ilógico e neurótico. O querer viver uma existência inteira desprovida de decepções e de ingratidão, com aceitação e consideração incondicionais, é desastrosamente irreal. É profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. Portanto, não podemos passar uma vida inteira ocultando de nós mesmos que nunca ficaremos magoados. Devemos, sim, admitir a mágoa quando realmente ela existir, para que possamos resolver nossos conflitos e desarranjos comportamentais. A maneira decisiva de atingirmos o equilíbrio interior é aceitarmos nossas emoções e sentimentos como realmente eles se apresentam, pois deixando de ignorá-los, passaremos a nos adaptar firmemente à realidade dos fatos e dos acontecimentos que estamos vivenciando. Aí tem a questão aqui do Livro dos Espíritos, a questão 239, que o Hamed cita aqui, né? Conhece os espíritos, os princípios das coisas, conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Né? A pergunta, na verdade, é assim, ó, conhecem os espíritos o princípio das coisas? E a resposta, conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. No final a gente vai falar mais sobre isso. Os espíritos superiores possuem um amplo estado de consciência e uma capacidade plena para produzir o princípio das coisas. Conhecem as matrizes de seus sentimentos e a razão de suas atitudes, porque já atingiram um grau de lucidez que vai além dos limites da percepção consciente. A grande maioria dos espíritos encarnados e desencarnados, domiciliados no orbe terrestre,
usualmente analisa fatos e toma atitudes de forma inconsciente, irrefletida, impulsiva ou automática. O automatismo permite que muitos de nós tenhamos uma sequência enorme de comportamentos sem ao menos notarmos onde nasceram. Quer dizer, não compreendemos claramente os motivos e os significados ou mesmo a qualidade dos impulsos iniciais. A arte de perceber de forma clara e real nossas mais íntimas intenções é uma das tarefas do processo evolutivo pelo qual todos estamos passando. O que não pode ser visto, não pode ser notado, não pode ser mudado, nem notado, né? Os mecanismos inconscientes dos quais nos utilizamos para nos enganar são, em grande parte, imperceptíveis, principalmente aqueles que não iniciaram ainda a autodescoberta do mundo interior, através do autoaprimoramento espiritual. Mágoa não elaborada se volta contra o interior da criatura, alojando-se em determinado órgão, desvitalizando-o. Mágoa se transforma com o tempo em rancor, exterminando gradativamente nosso interesse pela vida e desajustando-nos quanto a seu significado maior. A desatenção pode, muitas vezes, parecer um simples esquecimento natural, mas também pode ser vista como atividade psicológica para afastar de nosso dia a dia detalhes desagradáveis que não queremos admitir. Para não tomarmos consciência de que fomos magoados, simplesmente não notamos uma série quase infinita de fatos e feitos que demonstrariam de forma segura o ofensor e a intenção da ofensa. A desatenção é uma defesa que apaga somente uma parte do ocorrido, deixando consciente apenas aquilo que nos interessa no momento. O fato de criarmos o hábito de desviar a atenção como forma de dispersar a dor da agressão é de isso funcionar muito bem em determinados momentos expressivos da nossa vida, mantendo a mágoa dissimulada. Assim poderá se tornar um estilo comportamental inadequado, pois distorce a realidade dos nossos relacionamentos. Sentimentos não morrem. Poderemos enterrá-los, mas mesmo assim continuarão conosco. Se não forem admitidos, não serão compreendidos e, consequentemente, estarão desvirtuando a nossa visão do óbvio, do mundo objetivo. Profundo, né? E aí a gente, para iniciar, né, nossa fala, é bom a gente pensar, né, o que significa mágoa, né? Como que inicia a mágoa? E Jesus, né, desde a época que ele esteve na terra aqui com a gente, ele veio abrir nossos olhos, desde aquela época, né, despertar nossa mente, para a gente entender que era necessário o perdão das ofensas, né, que é justamente o ponto principal, né, quando a gente vai dissolver essa mágoa, é através dessa terapia do perdão, né. E aqui em Mateus, lá no versículo 6, quer dizer, no capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus já nos falava, né? Se perdoardes aos homens as falhas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, assim, às vezes a gente vai, né, no templo, nas igrejas, nos grupos, né, pedindo a Deus para a gente poder melhorar a nossa dor, nosso sofrimento, que é justamente, a gente sabe, né, gente, dentro da doutrina espírita, a gente sabe que o sofrimento nada mais é um momento de aprendizado de algo que a gente fez de errado, né? E a gente está aqui para buscar, né, resolver de alguma forma dentro desse aprendizado. Então, Jesus veio falar desde aquela época, né, de forma simples, né, diante da multidão que ainda não entendia, mas que de forma simples ele buscava, né, despertar aos homens. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, justamente na parte que vai falar bem-aventurados que são misericordiosos, tem a parte do perdão das ofensas. Vamos ler aqui, que ele vem falando aqui pra gente, né?
essa parte aqui, é o diálogo que Pedro, né, teve com Jesus, justamente sobre uma ofensa, e Jesus coloca para Pedro, né, a questão do perdão. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Olha que difícil, né? A gente sabe que é difícil, mas que a gente precisa trabalhar aos poucos, né? Que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça, né? E ele também pergunta, né? Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Aquela famosa frase, né? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, porque Jesus colocou isso pra gente, né? Lá atrás, há quanto tempo? Porque justamente é a forma que a gente vai aliviar essas mágoas, esse sentimento de estar ofendido, traído, magoado, né? Ressentido. E aí, a gente sabe que a gente trabalha aqui com um processo de obsessão, a gente estuda muito sobre isso, né? Que é um dos pontos principais da ocorrência de obsessão, é justamente o quê? A pessoa que se sentiu traído, ofendido, né? Dentro de vários graus, né? Em termos de gravidade aí, ela fica fixada nessa dor, o sentimento já vai partir para o sentimento de ódio, e aí assim vai seguir o plano de vingança, né? Então, olha só, como que isso vem afetar de uma forma tão complexa que a gente nem para pensar, né? A gente, desde a infância, a gente ouve às vezes mãe e pai falar umas coisas, a gente fica aquela mágoazinha, chateado com alguma coisa, mas olha a importância do diálogo nesse momento, né? De conversar e de admitir, eu errei, né? Eu me lembro até de uma situação que ocorreu dentro da minha família, né? Que minha sobrinha era bem pequenininha e ela muito assim, ela tem até um perfil assim sério, maduro, desde pequenininha. E aí, na época, o meu cunhado falou alguma coisa com ela, ela olhou para ele e falou, seríssima, não gostei da sua atitude. Ele ficou tão espantado, porque ele era cheio de brincadeiras, aquelas coisas todas. Aquilo impactou ele de uma tal forma que ele começou a mudar a forma de brincar com ela, de conversar. Então, olha só, então a gente precisa falar, tá nos ofendendo, a gente não está gostando de tal brincadeira, de tal tipo de fala, né? A gente precisa falar. E se o outro também se ofender, né? É preciso ter um diálogo, porque isso vai acarretar situações futuras, né? Dentro da complexidade dos relacionamentos, dentro de casa, dentro de relacionamento de casal, né? Relacionamento dentro do local de trabalho. Quantas vezes a gente está no local de trabalho e a gente passa, às vezes, por situação que o outro não gostou. Ai, fulano fresca, fulano chegou atrasado, chegou, né? Tem sempre umas coisinhas assim, pequenas, que vai criando e vai aumentando, né? O que poderia, dentro do profissionalismo, falar dentro de uma reunião de equipe, né? E falar, olha, eu acho que a gente deveria agir assim, agir dessa forma, colocar para o gestor, né? Para o coordenador, para o diretor, enfim. São situações que a gente precisa trabalhar, né? Dentro da gente. E olha que Jesus já vem ensinando isso desde lá, né? Tem outra parte aqui também interessante que eu trouxe, que quando Jesus veio falar com os judeus, que os judeus tinham sempre, né, aquela coisa de ir ao altar, fazer uma oferenda, né? E aí eu achei, assim, bem magnífico sobre isso. Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Olha aí, outra fala de Jesus, né? Ensinando pra gente que não adianta a gente estar aqui orando, né? Estar aqui buscando aprender, estudar, e a gente não coloca em prática, né? É justamente sobre isso. Então, assim, ele coloca justamente a gente na responsabilidade da gente se reconciliar. Então, assim, é a gente dormir de cabeça, né, em paz. E saber que a gente, pelo menos, a gente conversou com alguém, a gente dialogou e dissolveu, né, esse processo de mágoa. Até porque, né, nas pesquisas aí, dentro da área da medicina, a mágoa faz mal para o coração, né? Faz mal para todo o nosso organismo em geral, né? Para quem sabe aí as histórias, né, que tem a história de Chico Xavier, onde ele, né, ficou magoado, né, porque mataram o cachorrinho dele, né, e o Emmanuel pontuou isso para ele, justamente a parte cardíaca, né? Olha, a tristeza faz mal, né? A mágoa faz mal, o ressentimento faz mal.
E aí ele entendeu, falou, realmente, né? Ele começou a trabalhar e aí ele fez todo o processo, né, de cura, porque ele perdoou. Então, quando a gente perdoa, se a gente for pensar e analisar, quando a gente perdoa, a gente está ganhando presente, né? E o perdão é pra gente mesmo, está libertando nós mesmos, né? O que o outro fez, a ofensa que ele praticou pra gente, o que ele fez de mal, ele vai ter que se ajustar com a própria lei de causa e efeito, né? Ele vai precisar passar por um aprendizado. Então, quando a gente for pensar que você está ressentido, magoado, você está fazendo mal a si mesmo, né? Então, não está fazendo mal ao outro, nem você está assim, vou ficar magoado com fulano, não vou falar mais com fulano, não quero saber. Isso só mostra a fragilidade do ego, né? Só mostra, assim, que a gente ainda está imaturo, a gente ainda não está em condição, né? Mas é importante a gente trabalhar. Hoje as pessoas buscam dentro dos tempos religiosos, né, da doutrina espírita, justamente trabalhar isso. Vai para os psicólogos, né? Ai, desculpa, calma aí, uma aguinha. Quantas vezes a gente vai atender a pessoa no psicólogo, né, dentro do consultório psicológico, e ali as pessoas começam a falar, né, que eu tô chateado com fulano, com cicrano, e nesse processo, né, é um processo de adoecimento psicológico, a pessoa sofre, né, a gente está em mágoa, está em ressentimento, e o sofrimento começa a tomar conta do nosso psiquismo, né, e aí a gente precisa realmente ter essa libertação do auto-perdão, de perdoar o outro, né, que a gente vai estar perdoando a si mesmo. E o Jung, né, que é um grande contribuidor, né, dentro da área da psicologia, né, ele fala sobre os arquétipos, e ele fala sobre a sombra. A gente sempre coloca isso, né, nos estudos, né, dentro da nossa possibilidade aqui, de falar um pouco sobre isso, e às vezes pessoas que não estudam dentro da área da psicologia, mas é importante a gente falar para poder ampliar esse olhar, né, desse entendimento, que ele vai falar sobre os aspectos ocultos da nossa personalidade, né? E a gente, como a gente tem já um entendimento, que a gente tem outras vidas, que a gente traz dentro do nosso inconsciente muita informação, muitas experiências, né, escondidas, ocultas, vamos dizer assim, nesse momento que a gente também traz esse ressentimento, isso vai acionar a nossa sombra, vai reativar algo que está oculto, algo que está escondido, né? Então, olha a importância, né, da gente também passar por esse processo de entender por que eu estou magoado, como que isso se procede e o que eu posso fazer para tentar amenizar esse sentimento, né? Que a gente precisa dar conta das nossas emoções, né? Se a emoção é minha, eu preciso trabalhar a minha emoção. Eu preciso ser gestora da minha emoção, adoro falar isso. Ser gestora das minhas emoções, né? E o Jung vai falar justamente isso aqui, ó. O Jung, ele acreditava, né, que a integração da sombra é parte importante do desenvolvimento e amadurecimento da nossa personalidade. Então, ocorre o quê? O processo de individualização, né? Individuação. E esse processo, ele só vai ocorrer quando a gente vai acessar a nossa parte mais primitiva, que é essa sombra, né? A parte nossa negativa, que a gente não quer saber, que a gente não quer ver, que a gente esconde de alguma forma, né? Que a gente não quer identificar, a gente não quer passar por ela. E, inclusive, tem uma parte aqui que o próprio Hamed vai colocar, né? O automatismo permite que muitos de nós tenhamos uma sequência enorme de comportamentos sem ao menos notarmos onde nasceram. Olha aí, quantas pessoas agem com impulsividade, né? E quando a gente é magoado, o que a gente faz, né? Assim, o normal, né? Vamos dizer. A gente vai lá e diz palavras ríspidas ao outro, né? Briga, fala, né? Poucas e boas, porque é natural ocorrer, porque a gente ainda está nesse processo ainda, né? De amadurecimento, de autodescobrimento, a gente ainda está nesse processo, né? De amadurecimento espiritual. Então, quando a gente consegue atingir o que ele coloca aqui, né? Notarmos onde nasceram, quando a gente consegue observar, ter uma calmaria, né? Tá tendo briga em casa, tá tendo confusão em algum lugar, pare, observe, né? Não chegue ali falando naquele momento com impulsividade, porque não vai ser bom, o resultado vai ser pior do que já está, né?
que a gente vai acabar ofendendo o outro vai ofender mais ainda a gente, e aí a coisa vai complicando, né? Então, o ideal é que a gente possa silenciar, né, a nossa dica aí, né, do nosso amigo Velho Capim, silencie e ore, que ele sempre fala isso pra gente, e é assim, é de grande sabedoria, né, o silencie e ore, justamente pra gente poder pensar onde que iniciou, e por que não parar e conversar com a pessoa. De repente também não dá, né, a gente tem um caso, assim, de que a gente não tem possibilidade de conversar com a pessoa, dialogar, e aí o bom é que a gente possa se afastar dessa pessoa, né? Para que não ocorra coisas piores. Se afaste, busque também, pelo menos, liberar o perdão dentro de si, para que você não consiga, para que você não fique, né, magoado, ressentido, adoecido. E a partir daí, a gente vai esquecer dessa pessoa, né? Entre aspas, que ninguém tem processo de amnésia, a gente não esquece, né, quem magoou a gente, mas pelo menos a gente vai desligar, né? Como a gente sabe que a gente é ligado pelo pensamento, né? Então a gente vai desligar os fios que vai unir aquele ressentimento, aquela mágoa, né? E aí com isso cada um segue seu fluxo de vida, né? Algum dia lá, de repente na terceira idade, que a pessoa diz que já está mais, né, possível de assim, já está mais leve, já está mais amadurecido, né? E aí pode ocorrer um processo, de repente, pessoal, um reencontro, né, uma possibilidade, ou até mesmo, a gente sabe que nossos amigos mentores nos levam em desdobramento para um diálogo com, né, quando há um ressentimento assim, acontece. A gente sabe disso, né, que há esse processo de diálogo para justamente amenizar um pouco, né, e com isso desligar esses fios, né, que ficam ligados aí negativamente. E se a gente for lembrar, né, também, que é uma arte, olha só que ele coloca, a arte de perceber de forma clara e real nossas mais íntimas intenções. Quem é que sabe a intenção que tem cada um? Né? É difícil saber, né? Mas, vou te dizer uma coisa, que quando a gente começa um processo de análise, né, a gente vai fazer uma psicoterapia, assim, a gente começa esse processo lentamente, porque a gente começa a falar, e a gente começa a se ouvir, né? E aí a gente começa a entender, nossa, eu ajo assim, a gente começa a descobrir quem somos nós, né? De fato. E isso é bom, porque a gente precisa realmente saber da nossa parte que é negativa, né? Que a gente fica mais focado em saber se eu sou boa, alguém falou mal de mim, a gente fica, parece que o mundo acabou, né? A gente fica irritado, irado. Como que fulano falou de mal de mim? Ela me conhece? Fulano me conhece para falar mal de mim, né? Tem essas coisas. Então, assim, a gente fica muito preocupado de saber a parte boa, mas é importante saber também a parte negativa que há dentro de cada um de nós, né? A gente sabe que a gente está aqui com uma proposta, né? Com um planejamento de vencer, e a gente tem a total probabilidade de vencer, porque senão a gente não aceitaria estar aqui, né? E tomar posse disso, né? Tomar posse da própria vida, das experiências que a gente passa, sejam elas negativas ou positivas, a gente precisa se apropriar. Que isso faz parte do nosso processo, né, de individuação que o Jung colocou pra gente, né? E eu trouxe uma frase da nossa querida Joana, que ela fala sobre a mágoa. A Joana fala que a mágoa corrói a psique humana. Olha só, corrói, é um ácido, né? É um envenenamento para a mente, impedindo o otimismo, né? Ela instala rancor e leva às atitudes desesperadas. Olha aí, ó, o automatismo, né? E vai expulsando aqueles que tentam nos ajudar. Às vezes alguém chega para ajudar, a gente está tão irado, tão envolvido, né? Aquela raiva, ressentimento, mágoa, tudo misturado. Aquela explosão de emoções, né? Que a gente não dá conta. E nesse processo você não consegue racionalizar. Você está 100% emoção, 0 razão, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa manter o equilíbrio, né? Nem total razão, nem total emoção, é equilíbrio. E assim ela coloca, né? É melhor não acumular mágoas e seguir em frente com esperança, aproveitando os desafios para crescer, em vez de se consumir pelo ressentimento. Olha só, a gente vai se consumindo, né? A gente vai secando por dentro. Quem já viu uma pessoa magoada, né? Eu lembro lá em São João da Barra, tinha uma senhora, que eu tinha até medo dela. Mas eu era criança, né? Fazer o quê? Eu tinha medo dela mesmo. Por quê?
pela estrutura física que ela tinha, porque ela era uma pessoa justamente magoada, adoecida, né? E essa pessoa, eu olhava para ela, assim, eu via uma pessoa que me dava medo, pânico, eu saía correndo. Então, assim, olha só, uma pessoa que está assim, justamente o perispírito dela, né, está desajustado, e com certeza também ela vai atraindo as sintonias, as vibrações de outros espíritos que vão acompanhando nessa mesma linha de pensamento, nessa mesma linha de sentimento, né? E por aí vai, né? Vai só embolando cada vez mais. Então, a Joana fala, quem acumula mágoa coleciona lixo mental. Imagina um lixo. Imagina um lixo mental. E com isso altera o funcionamento normal das nossas células. E pelo que a gente estuda, né? Dentro da neurociência, né? E tudo. As primeiras células afetadas são as células dos neurônios, que são o maior campo de células que a gente tem, né? Então vai afetar a forma que a gente pensa, vai afetar a forma de que a gente visualiza, né, a vida, como que funciona, né, a vida. Então a gente não vai ter uma estabilidade boa, né, diante dos acontecimentos da nossa vida, das nossas relações. A gente não vai ter essa possibilidade. E também o nosso funcionamento das células do nosso sangue, que roda todo o nosso corpo, né? E aí vai o quê? Vai afetar a nossa imunidade. E se afeta a imunidade, meu filho, adoecimento, né, vem logo em seguida, né? Quem se lembra aí que na época da pandemia, né, se falava muito, olha, precisa tomar vitamina, isso e aquilo, não buscar ficar triste, né, nem clausulado demais, buscar olhar o lado verde, buscar estar com os animais, buscar um lazer, pelo menos quem puder, justamente para quê? Para poder reativar essas células da imunidade, né? Porque estavam sendo afetadas com a tristeza, com medo, com pânico, com medo de morrer, justamente isso, né? E eu trouxe outra parte aqui para vocês, que é da Melanie Klein, né? Que é uma psicanalista austríaca, que ela escreveu um livro justamente com uma outra psicanalista britânica, que é a Joan Riviere, e ela tem um livro titulado Amor, Ódio e Reparação. E ela vai falar dessa reparação, né, que a gente precisa criar condições, né, para que a gente possa ressignificar as nossas experiências, né? São as experiências dolorosas que são vivenciadas pela gente, né, no passado e agora, né? E isso vai vindo transformando, nos modificando. Então, olha a palavra da psicologia, né? Ressignificar, né? Essa Melanie, ela teve várias perdas na vida dela, então os livros dela falam muito sobre isso, né? Sobre esse sentimento, sobre ressignificar, sobre essa parte que tem, né, justamente dessa parte dos impulsos de ódio que a gente passa, né, com raiva do outro, por que Deus tirou fulano da minha vida, né? A gente começa a ficar revoltado e a gente não entende, né, o porquê. Então é isso, né? Deixa eu só ler uma parte da Joana que eu trouxe também para cá, sobre o ressentimento ainda. O ressentimento pode ser comparado também com uma ferrugem nas peças da sensibilidade, transformando-se para a organização somática, olha aí, nosso campo, né? Psicossomático, refletindo-se como distúrbios gástricos e intestinais de demoradas consequências, gastrites, diarreias inexplicáveis, que procedem dos tóxicos exalados pelo ressentimento. Quantas vezes a gente está aqui, né, de uma dor no estômago, né? Eu, segunda-feira, estava passando mal de dor no estômago. Não, foi semana passada, né? Na terça-feira, que eu pedi até um passe. Então, assim, às vezes a gente não sabe, de repente a gente guardou mágoa, sentimento, está triste, está com algum problema, né, que passou. E aí, isso já começa um processo de adoecimento que a gente não consegue, que depois a gente se perde, não sabe onde começou nem por quê. Então, olha aí como é que ela fala, né? Então, quando o ressentimento exterioriza as suas manifestações, ele deve ser combatido mentalmente e racionalmente, eliminando a ingerência do ego ferido e ensejando a libertação do eu profundo, invariavelmente esquecido, relegado a plano secundário, porque é justamente o que a gente faz, né? A gente dá razão às emoções, à impulsividade, o ego ferido toma conta da gente e a gente esquece o quê? De se olhar, de se perceber e de manter essa gestão das nossas emoções, que é justamente o que ela fala aqui. E quando a gente consegue ter essa gestão,
Aí a gente está dando o quê? Autonomia ao eu profundo, né? Justamente, a gente vai dar conta dessas emoções e conseguir dar conta, né, de dissolver essas mágoas, né? E é isso. Nosso horário chegou, né? Eu tinha até uma outra parte para falar aqui, só falar rapidinho, que é um complemento, né? Que Allan Kardec, né, os livros espíritas e tudo, eles falam que a nossa mente tem o poder de gerar doenças e a nossa mente também tem o poder de curar. Então que a gente possa colocar isso na nossa mente, né, de que a gente pode sim fazer a cura, mas a gente precisa se acalmar, buscar essa gestão de emoções e analisar, por que eu estou assim, o que eu posso fazer, que é justamente isso que a gente faz dentro do consultório do psicólogo, né? A gente vai analisar onde começou, por que você agiu assim, né? Aí a gente lembra daquela velha frase de Freud, né? Qual a sua responsabilidade diante da sua angústia? Não é isso? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar, quer contribuir? Aqui eu não posso responder agora, mas depois a gente pode responder, né? Dona Lúcia Manhães, Denise, né? Boa noite. Então, gente, é isso, né? Que eu trouxe uma reflexão sobre a mágoa e fazendo esse link, né? Dentro do Evangelho, que a gente já tem já há mais de 2000 anos que Jesus trouxe pra gente, né? E o que a gente tem também dentro da psicologia, dentro do estudo que a Joana traz pra gente, né? Que é bem profundo também. E que a gente possa, né? Se apropriar dessas informações e colocar em prática, né? Que é o que a gente mais tem dificuldade. Que é muito fácil a gente ler, a gente, olha que lindo, a gente fica, né, deslumbrada com tanta informação linda, né? Mas a gente tem que colocar em prática. É na hora que acontecem as coisas que a gente precisa dar o up de lembrar. Exatamente. É aí que a gente vai ver e colocar em prática. É o autoconhecimento, mas o autoconhecimento tem que ter transformação. Não adianta a pessoa se conhecer. Saber, né? Eu sei como eu sou, eu me conheço, eu sei as minhas sombras, mas a pessoa não mudou. Não faz o processo, o movimento, né? Não resolve nada. E a Joana fala, né? Tem até um livro que ela tem intitulado Autodescobrimento, que é justamente, né? Olha só, autodescobrimento, vai descobrir algo. Se a gente vai descobrir algo, tem algo encoberto, né? Tem algo escondido dentro da gente. Então a gente precisa conhecer mesmo, descobrir o que está escondido em nós e, gente, com carinho, né? Com sentimento, também fazer esse processo de aceitação, porque a gente também tem dificuldade de se aceitar, né? É difícil a gente ouvir o outro falar que a gente, fulano é isso, fulano é aquilo, é difícil, né? Mas se a gente pode pegar o maior exemplo que a gente teve aqui na Terra, que foi Jesus. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele foi aceito por todos? Não. Esse é o nosso maior exemplo. Se nem Jesus foi aceito por todos nós, quando ele esteve aqui, quem somos nós, né, para querer ser aceito por todos? Então, a parte principal, primeiro, somos, né, nós nos aceitarmos e a gente fazer esse processo de mudança, né? Que vocês sigam, né, com essa reflexão, vocês aí também, muito obrigada. E vamos então orar para a gente agradecer a Deus, né? Mestre Jesus, nós te agradecemos por esse momento de estudo, de reflexão. São tantas informações que temos, mas nós te pedimos, Senhor, que fique conosco, nos auxiliando na nossa mudança, na nossa transformação moral. Que possamos ativar nos nossos sentimentos a autoaceitação de quem somos de fato, as nossas imperfeições, e buscando, assim, melhorar a cada dia. O processo é um dia de cada vez. Não adianta a gente ficar na ansiedade, achar que vai dar conta de tudo. O que eu posso fazer hoje? É isso que a gente tem que pensar. E agradecer a Deus pelas oportunidades, pelos amigos que temos nessa caminhada, tanto encarnado quanto desencarnado. Jesus disse que Ele não nos deixaria órfãos. E é exatamente isso. Precisamos sentir essa presença magnânima dentro de nós. Obrigado, Senhor. Que assim seja.